Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, por favor, no Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Mateus. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, é a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. O Senhor tem ministrado a cada um de nós, é tempo de nós recebermos da parte dEle uma palavra para a nossa vida. A gente está começando novas séries na igreja, manhã e noite. De manhã nós estamos começando essa série, o Novo Você. E isso para a gente é muito importante, a gente entender o que significa isso para a nossa vida, né? E a gente vai ver alguns textos bíblicos para identificar o que o Senhor espera de nós, o que Ele quer de nós, e quais são as mudanças reais, verdadeiras, que Ele pode operar na nossa vida. Numa semana de virada de ano, né, eu perguntei, por que nós agendamos mudanças em vez de fazermos as mudanças logo? Por que a gente agenda mudança ao invés de mudar logo? Por que a gente marca para mudar para uma coisa melhor, obviamente, e não estabelece essa mudança imediatamente, ao invés de esperar que isso venha acontecer? Das mudanças da nossa vida, as espirituais, são as mais importantes, porque elas geram mudanças na nossa integralidade. Ela atinge o ser humano como um todo, plenamente o ser humano. E a gente vai ver nesse texto algumas questões que envolvem esse assunto. Leia comigo, capítulo 5, a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo. E mais o quê? É difícil ler? É difícil, não é fácil não, vamos ler de novo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, mais difícil ainda, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Dessas mudanças previstas na palavra de Deus, das questões que envolvem a nossa vida espiritual, que envolve a profundidade do nosso ser, há uma ação divina que vem sobre nós, Ele vem agindo sobre a nossa vida e produzindo em nós mudanças verdadeiras, mudanças contínuas e mudanças profundas. Observe o texto. Observe o contraste no texto entre você antes de Cristo e você depois de Cristo. Entre o antigo você, antes de Cristo, e o novo você, depois de Cristo. Eu quero destacar isso em 3 etapas diferentes. A primeira etapa é, não se deixe moldar pela cultura do nosso tempo. Não se deixe moldar pela cultura do nosso tempo. Eu vou ler um texto e quero pedir que você me ajude, na sua opinião, se esse texto é do Antigo ou é do Novo Testamento, tá bom? Então eu vou ler. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Antigo ou Novo? Antigo ou Novo? Alguns se lembram, talvez estejam lembrando, olha, isso é Levítico 19, 18. Esse é um texto do Antigo Testamento, do período da lei, do estabelecimento da lei, do fortalecimento da mesma, em que ele trata a respeito do amor ao próximo. Amor ao próximo que depois fica absolutamente concreto e visível dentro do Novo Testamento. Mas a temática do Antigo Testamento também fala de amor. A temática do Antigo Testamento também fala do amor ao próximo.
A temática do Antigo Testamento, ao longo de todos os 39 livros do Antigo Testamento, ela narra a respeito do amor, amor ao próximo, amor aos estrangeiros, o cuidado com as pessoas que erraram, a criação e a formação das cidades-refúgios, para onde iam as pessoas que tinham cometido crime sem ser intencionalmente. De onde veio odiar? De onde veio odiar se não foi da Bíblia? Se não foi da palavra de Deus? Quero dizer aos queridos irmãos que os antigos lançaram fundamentos, lançaram bases sobre essa palavra de ódio, sem encontrar na Bíblia fundamento ou aprovação da mesma. A cultura daquele tempo passou a ser encarnada na religiosidade do povo. Eles passaram a adotar o princípio do tempo, o princípio da cultura daquele tempo, ou seja, a sociedade como um todo acabou influenciando os religiosos, aqueles que deveriam defender a fé, aqueles que deveriam defender a palavra do Senhor, que deveriam defender o amor, passaram a ser contaminados, foram contagiados pelo ódio. É por isso que Jesus diz, olha, versículo 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouvistes que foi dito aos antigos. Era isso que as pessoas diziam. As pessoas falavam sobre amor, mas também falavam sobre ódio. E o ódio, que era o ódio da cultura, da sociedade, passou a contagiar aqueles que defendiam a fé, aqueles que estavam ali, que foram abraçados pela palavra de Deus, e ainda assim estavam sendo influenciados pelos seus contemporâneos. Meus irmãos e minhas irmãs, curiosamente, os antigos que lançaram fundamentos sobre o ódio, que isso foi sendo contagiado de alguma forma, nós passamos a viver a mesma coisa nos nossos dias. Quando que divergência virou sinônimo de agressividade? Quando que uma fala de algo com o qual você não concorda se tornou uma coisa pessoal, marcada pelo ódio? Isso vale para temas políticos, esportivos, sociais, religiosos e de saúde. Até por causa da saúde nós estamos brigando. Até por causa de algum tipo de tratamento A ou B, as pessoas estão se agredindo. Não existe, em boa parte das discussões, uma discussão que está aqui no campo das ideias. As coisas partiram para a agressividade, se tornaram cada dia mais pessoais. O ódio está ascendendo cada vez mais, isso é perceptível no olhar das pessoas. O doutor D.A. Carson escreveu um livro muito interessante, lançado pela editora Cultura Cristã, chamado A Intolerância da Tolerância. Ele faz uma distinção importante dentro o que ele chama de antiga e nova tolerância. Ele afirma: a antiga tolerância é a disposição para tolerar, para permitir ou suportar pessoas e ideias das quais discordamos. Então, você discorda, mas você respeita. Essa é o que ele chama de antiga tolerância. Eu concordo com essa antiga. Mas, a partir disso, veio uma outra perspectiva, o que ele chama de nova tolerância. É que está em voga em nossos dias. Em sua forma mais pura, a nova tolerância é o compromisso social de tratar todas as ideias e pessoas de forma igualmente correta, exceto pessoas que discordam dessa perspectiva da tolerância. Os defensores da nova tolerância sacrificam sabedoria e princípios em benefício de apenas um objetivo: sustentar sua perspectiva da tolerância. Assim, aqueles que sustentam e praticam a chamada antiga tolerância, por estarem inevitavelmente envolvidos com algum sistema de valores, são rotulados como intolerantes e excluídos, não merecendo mais lugar à mesa. Eu prefiro a antiga tolerância. Não se deixe moldar pela cultura
do nosso tempo. Porque a cultura do nosso tempo também é essa, marcada pelo ódio, a mesma que foi sendo construída e desenvolvida, contra a qual o Evangelho se apresentou, contra a qual Jesus se apresentou para dizer, olha, não é isso que deve ser vivido por vocês. Atribui-se a Joseph Goebbels, ministro de propaganda do Hitler, a seguinte frase: uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Guarde isso com você. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Isso era parte da comunicação, do marketing do governo Hitler. A repetição de uma ideia e sua constante exposição pode formar ou deformar o entendimento de alguém sobre determinado assunto. Você já sabe disso. Alguém começa a dizer que isso aqui não tem problema. Pelo contrário, o aceitável é isso. Qualquer coisa fora disso é inaceitável. No começo você diz que é absurdo, mas começa a se repetir, e se repete, daqui a pouco você diz, realmente faz sentido, e repete, a tal ponto daquilo ser inculcado, isso passa a ser parte da nossa mentalidade. Por quê? Porque a nossa mentalidade foi sendo construída com base nesse princípio que está sendo estabelecido. E vou te dar um exemplo. Agora eu quero ver se você é da nova ou da antiga tolerância. A reação ao que eu vou te dizer vai te mostrar se você é da antiga ou é da nova. Estou dando um tempinho para você respirar. Vamos falar sobre gênero. Uma repetição sobre a questão de gênero torna cada dia mais um grande número de pessoas que confessa Jesus Cristo, que assume publicamente a sua fé, que diz que crê na palavra de Deus, mas estas ações que envolvem as questões de gênero no planeta e no Brasil e no Rio, têm se tornado cada vez mais intensa, e por conta da pressão popular, por conta do olhar dos outros, é possível que alguém até contrarie o que diz a Bíblia para ficar bem com a opinião popular. E aí você tem uma série de outros temas que não são enfrentados para não ficar ruim. Ou quando são enfrentados é com tanta agressividade que se não afasta pela ideia, afasta pelo ódio. Tolerância, respeito, é isso. Quando é que o ódio passou a ser parte da nossa vida? Quando é que o ódio entrou na nossa história? Quando é que o ódio virou parte das nossas relações religiosas, relações espirituais? Aonde é que pode imaginar que um cristão nascido de novo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, pode passar perto de um centro espírita, de um terreiro, de qualquer outra religião e tentar destruir aquele lugar? Isso não é coisa de cristão. Nós podemos discordar, mas devemos tolerar e respeitar. Nós devemos agir com respeito pelos que pensam diferente da gente. Não se pode atribuir ao Evangelho uma cultura de ódio, porque Jesus disse, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a história do passado. O novo você não faz parte disso. O novo você será moldado pela palavra de Deus e não pela cultura do seu tempo. Amém, meus irmãos? Enquanto estiver na palavra, creia. Creia. Se não tiver na palavra, duvide. Seja crítico na palavra. Segundo lugar, viva um novo modelo de relacionamento baseado no Evangelho. Viva um novo modelo de relacionamento baseado no Evangelho. Veja comigo o versículo 44 e 45, por favor. Eu, porém, vos digo, o que diz a Bíblia aí? Amai os vossos inimigos. Ouviste que foi dito aos antigos. O que era dito aos antigos em relação aos inimigos? Odiarás. E agora é o quê? Amar. Então vamos lá. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E mais o quê? Orai pelos que vos perseguem. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê, hein? Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Enquanto a cultura do nosso tempo defende a lógica da inimizade mergulhada no ódio, o Evangelho propõe
atitudes visíveis, gestadas no interior da gente, onde se desenvolvem os pensamentos e a nossa mentalidade. Veja que Jesus não diz, olha o que Jesus não diz: não odiai os vossos inimigos. Não seria mais fácil? Só aqui entre nós dois, não seria mais fácil? Veja, o texto diz aqui, ouviste que foi dito aos antigos, né? Odiarás o teu inimigo. Não seria mais tranquilo? Jesus falou assim, não odiarás o teu inimigo. Mas ele não diz para não odiar. Ele diz para o quê? Amar. Veja que o amor aqui é apresentado como uma atitude. Ninguém passa a amar alguém do nada. Tem que ter uma atitude, só que essa atitude é movimentada pelo nosso pensamento, ou seja, pelo nosso racional e pelo nosso emocional. A nossa atitude de amar, ela passa anteriormente pela nossa mentalidade, pelo nosso pensamento, pela nossa emoção. Este é o lugar que vai ser tratado pelo Espírito Santo de Deus para nos levar a amar as pessoas que nos fazem mal. As pessoas que nós não queremos amar, aliás, as pessoas que nós queremos odiar. Ou seja, a nossa razão, a nossa emoção diz, eu quero odiar. Vem o Evangelho vem sobre nós e diz, não, eu não posso odiar, eu tenho que amar, mas eu não consigo. Entendeu as etapas? Primeira etapa era odiar, agora é não odiar. Jesus não disse para não odiar, Jesus disse para amar. Então eu digo assim, racionalmente, olha, é isso, Senhor, é isso. Eu vou tomar hoje uma atitude, eu não vou mais odiar, eu vou amar. É atitude. Só que isso é a razão. A emoção está dizendo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, eu vou amar. É essa história, eu vou amar. Aí a emoção diz, vai nada, você não vai conseguir não, isso é fogo de palha. Eu vou amar, você vai amar enquanto essa música lenta estiver aí, você vai amar. Nós tirar a música lenta, acabou. Não, eu vou amar, mas a emoção não deixa, sabe por quê? A emoção traz a lembrança daquela experiência ruim, a emoção conta para a gente o que aconteceu no passado, é como se a pessoa estivesse apontando o dedo para a gente o tempo inteiro, a emoção faz isso. A lembrança faz isso, mas a palavra do Senhor diz, e quando a palavra do Senhor diz, ela estabelece um princípio, e esse princípio é para ser obedecido em nome de Jesus. Não vou nem pedir para você falar amém. Aí diz assim, Jesus é o seguinte, tá tudo beleza, mas eu não consigo. Aí para ajudar a gente, parece que é para piorar. Para ajudar a gente, diz assim, orai pelos que vos perseguem. E esse aqui é um processo complicado, porque aqui tem calúnia, aqui tem fofoca, maledicência, difamação, está tudo aqui. Está tudo aqui nesse perseguir aqui, além de perseguição que eles não sabiam que ia acontecer aqui ainda, mas que no futuro veio a acontecer. E aí eu queria que você pensasse na seguinte história, na seguinte ideia. Imagine junto comigo aqui. Quando alguém ora, ela fica perto de quem? Vou perguntar para o lado de cá, que acho que o lado de cá não... O som não estava bom ali. Quando alguém ora, ela fica perto de quem? Ela fica perto de Deus. Então vamos lá. Quando uma pessoa ora, então ela está orando pelos que perseguem, né? Então, quando uma pessoa ora, ela está perto de Deus. Então, a imagem é que Deus está aqui no centro, tá certo? Eu vou orar, então eu me aproximo de Deus. Toda vez que eu vou orar, eu me aproximo de Deus. Toda vez que eu vou falar com Ele, eu estou perto dEle. Ou seja, eu não estou longe dEle quando vou orar. Certo ou errado? Beleza? Agora eu vou orar por alguém. Certo? Orar por alguém. Sabe o que eu estou falando, né? Aquela pessoa. Você vai orar por aquela pessoa. Ou conforme a pessoa, muita gente. Às vezes tem uma lista grande. Espero que não, mas se tiver, remédio é o mesmo. Então, Deus está aqui no centro, ok? Você está aqui orando. Aí do lado de cá vai entrar a pessoa pela qual você está orando. Uma de cada vez, tá bom, gente? Para não ficar muita gente. Uma de cada vez. Deus está no centro. Você está aqui, Deus está no centro e a pessoa está aqui. Imaginou a cena? E aí você vai orar. Quando você for orar para falar com Deus, você vai estar perto dele. Quando você orar por alguém, essa pessoa vai estar perto
de Deus aqui. O que você acha que Deus faz quando tem uma pessoa à direita e outra à esquerda? Eu quero ilustrar. Eu estou orando. Senhor, me ajuda, tenho dificuldade com essa pessoa, o Senhor sabe o que ela fez e tal, o Senhor sabe. Deus fala assim, eu sei, mas eu só quero lembrar o Senhor, talvez o Senhor tenha esquecido, me fez isso, eu sei, mas olha, Senhor, aquele dia, aquela hora, eu sei, tal, sei o quê, aí você desabafou, falou tudo que você queria. Aí Deus pega aqui, imagine a cena, tá? Pega aqui no seu ombro e diz assim, eu sei, e traz você para cá. Do lado de cá, quem está aqui? Você sabe quem. Aí essa pessoa que você sabe quem, está do lado de cá, o que Deus faz? Pega essa pessoa e coloca aqui. Quando Ele faz isso, aí você passa a experimentar essa imagem, esse quadro, de forma milagrosa na sua vida. Você vai experimentar essa bênção de Deus, de ser trazido para perto do Senhor, de trazer a outra pessoa para perto dEle, e aí juntos vocês criarem um ambiente de pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. É um lugar onde o amor ao próximo é vivido na prática, onde orar pelos que vos perseguem torna a sua vida completamente diferente, ou seja, você chega para perto de Deus, essa pessoa chega para perto de Deus e vocês juntos, na presença de Deus, vão experimentar o milagre da reconciliação em nome de Jesus. Fácil ou difícil? É difícil. É difícil. Qual que é a parte mais difícil? Não precisa responder, não. Qual é a parte mais difícil? É saber que no final Deus vai querer abraçar vocês. Aí você diz assim, olha, tudo, menos isso. Senhor, vamos fazer o seguinte, Senhor, cada um para o seu lado. Vida que segue. Cada um para o seu lado. A melhor coisa que tem, Senhor. Se a pessoa anda por lá, eu vou para o lado de lá. Se a pessoa está numa casa, eu não vou naquela casa. Se a pessoa, não, aí passa essa etapa, não, eu até vou, até cumprimento de longe, mas não quero conversa. Traz para perto, deixa Deus resolver o resto. Está entendendo? Deixa Deus cuidar do restante. Como é que vai ser? Eu não aguento mais, não suporto. Vai ser. Deixa Deus cuidar dessa história. Faça o que a Bíblia está nos ensinando. A cultura daquele tempo era odiar. A cultura do nosso tempo é odiar. São vários os processos e problemas e crises que nós temos de relacionamento dentro da família, dentro do trabalho e às vezes dentro da própria igreja, de pessoas que não querem se encontrar, de pessoas que alimentam o ódio, de pessoas que falam mal dos outros pelas costas, de pessoas que apontam os dedos e trazem a maledicência, a fofoca para aquele ambiente, ou para este, ou para aquele outro ambiente, de uma forma terrível. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, aqueles que são os nossos inimigos, devemos orar pelos que nos perseguem, o resto Ele faz. Apresente-se diante de Deus, Deus está esperando a sua oração por esse assunto, ore, peça ao Senhor, Deus vai trazer a outra pessoa para o lado, o ambiente da reconciliação, da restauração e do perdão estará nas mãos de Deus, seja submissa ao Senhor e este milagre vai acontecer na sua vida. O verso 45 nos desafia a imitarmos e refletirmos a imagem do Pai. Veja como o Pai é justo, a chuva cai sobre todo mundo, sobre maus e bons, sobre justos e injustos. O tratamento é igual. Pai Celeste é o padrão. O nosso padrão é Deus. O nosso padrão é o Senhor. O nosso padrão não é o mundo. O nosso padrão é Deus, é aquilo que Deus nos fala. Terceiro e último. O novo você não é igual ao antigo você. O novo você, pode repetir comigo? O novo você não é igual ao antigo você. Versículos 46 a 48, pode ler comigo, por favor? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O antigo você e o antigo eu, tá? De você, o antigo eu, mais reagia que agia. Isso é curioso, eu não sei se você ainda se lembra, mas nós éramos assim, o antigo você e o antigo eu. Nós éramos, não sei se você se lembra ainda, mas nós éramos assim, se nos amassem, nós amávamos.
Se nos cumprimentassem, nós cumprimentávamos, como diz o texto bíblico aí. As nossas relações eram comandadas pelo outro. Isso configura uma submissão afetiva equivocada. Depende do outro. Olha que doideira. Você lembra ainda disso? Nós éramos assim. Se a pessoa nos amasse, nós amávamos. Se elas nos cumprimentassem, nós a cumprimentávamos. Éramos comandados pelo outro. O antigo você e o antigo eu, nós éramos comandados pelo outro. Era uma submissão afetiva equivocada. Nós estávamos presos, absolutamente presos a esse tipo de reação. O nosso passado era assim. Nós mais reagíamos que agíamos. Olha só o que diz a Bíblia. Jesus diz que assim agiam os publicanos e os gentios. Pessoas que desconheciam a palavra do Senhor ou desprezavam os seus ensinamentos. Esse discurso é pesado. Afinal, o antigo você e o antigo eu, nós andávamos muito mal acompanhados. O antigo você e o antigo eu, nós andávamos mal acompanhados. É curioso que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que se prezava antes do Evangelho entrar na nossa vida, era que nós só amávamos aquelas pessoas que nos amassem. Se nos fizesse alguma coisa boa, nós amávamos. Se as pessoas nos fizessem mal, nós não amávamos. Então, nós estávamos na dependência das pessoas, e não na dependência de Deus. Ou seja, as pessoas comandavam a nossa reação. Nós agimos de acordo com a determinação, com a decisão delas, e não por iniciativa nossa. É aí que a gente precisa compreender que essa é uma realidade do antigo você e do antigo eu. Não é a nossa realidade hoje, não é a nossa realidade quando nós abraçamos o Evangelho, não é a nossa realidade quando Jesus entra na nossa vida. O padrão não é o mundo, o padrão não são as pessoas, o padrão não é o antigo nós, o padrão é a palavra de Deus, por isso o padrão é o Pai Celeste. Nos versículos 45 e depois no 48, a referência é ao Pai Celeste. Ele é o modelo, Ele é o padrão, ainda que Ele seja um padrão para nós inalcançável, é o padrão para onde nós devemos olhar e a quem nós devemos recorrer quando nós não conseguimos amar as pessoas. O antigo você deixava para lá. O antigo você jogava para debaixo do tapete. O antigo você ficava de fachada. Oi, miga. Oi, miguxa. Te adoro. Ai, que maravilha, também te adoro. Sai, miserável, feia, o cabelo dela. Pequeno exemplo, né? Só para poder ilustrar. A verdade é que o antigo você estava muito longe desse modelo bíblico que aqui está. Mas esse é o modelo para nós. Mas você pode dizer assim, eu não consigo. Bem-vindo ao clube, pega a senha que tem gente na sua frente. O padrão é o Pai. Mas peraí, o padrão Deus é um padrão inalcançável. Mas é para Ele que nós devemos olhar, sempre. E é Ele que vai nos ajudar. Então é possível que você seja uma pessoa extremamente amorosa, e o seu amor seja lindo, mas só com quem você gosta, ou de quem gosta de você. Se a pessoa virar o rosto, se a pessoa não reagir da maneira que você gosta, é possível até que você feche a cara para ela, e essa história se prolonga por tantos e tantos anos. O Evangelho quer mudança na nossa vida. O novo você não está sob o comando do outro, mas em sincera e determinada submissão a Deus, o Pai Celeste. Afinal, o novo você não é igual ao antigo você. Amém? Eu quero orar com você, porque nós precisamos dessa direção de Deus, nós precisamos da misericórdia do Senhor, nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus para trilhar a nossa vida, para caminhar. Afinal, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para este desafio de Deus, o novo você, as transformações geradas por Deus na nossa vida, o poder do Senhor que se manifesta em nós, a graça do Senhor que entra na nossa história e que muda a nossa vida, que libertação acontece quando alguém vive um problema, uma dificuldade, mas este problema é resolvido pela graça do Senhor.
Jesus nos trouxe para amar as pessoas. Ele veio para amar um mundo que não amou. Ele veio para amar o mundo que o odiou. Ele veio para amar o mundo que o crucificou. Mas ainda assim ele demonstrou amor pelas pessoas. É esse evangelho que muda. É essa história da nossa vida que transforma. Esse poder do Senhor que está sobre nós e que nos faz viver esse poder dele, da parte dele na nossa vida, em nome de Jesus. Se é difícil para você, é hora de pedir ao Senhor: Deus, me ajuda. Me ajuda. Imagina a cena. Imagina a cena. O novo você não se deixa moldar pela cultura do nosso tempo. Divergências que partem para o ódio. Era uma coisa no campo das ideias, se tornou pessoal. Não falo mais com fulano, porque ele votou em A ou em B, porque ele pensa isso ou aquilo. Quantas confusões nós arrumamos por causa da máscara. Vacina ou não vacina? Não gosto de você mais. Meu Deus, nem tomou a vacina ainda. Nem vacina tem para tomar, já está brigando pela vacina que não tem para tomar. Espera ter a vacina, para depois conversar sobre a vacina. Calma. Amor. Love. Love. O novo você não se deixa moldar pela cultura do nosso tempo. Viva um novo modelo de relacionamento baseado no Evangelho. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Lembra? Você está aqui, Deus está aqui no meio. Aí você chega: Senhor, eu queria falar com o Senhor sobre um assunto muito importante. Pode falar, meu filho. Fala, minha filha. Não, que eu queria falar para o Senhor. Ele está aqui, né? Que eu queria conversar com o Senhor. Fulano é isso, eu sei. Eu sei. Só um minutinho. Fulano, vem cá. Aí chega o fulano. Aí a gente diz: não, peraí, Senhor. Não, pode falar com ele aqui agora, com ela. Ele no meio. Quando Deus está no meio, aquela reconciliação impossível para nós vai acontecer, porque Ele está no meio. Não é mérito seu ou mérito da pessoa. Não é fruto do momento, é a graça divina que faz. É o novo relacionamento, é o novo modelo de relacionamento baseado no Evangelho. O novo você não é igual ao antigo você. Antigamente era por reação. Cumprimentou? Cumprimentei. Não cumprimentou? Não cumprimentei. Passou por mim e fingiu que não me viu. Como sabe? Quantas vezes você já ouviu? Eu já ouvi. Ó, pastor, o senhor passou por mim e fingiu que não me viu. Eu falei: como sabe que eu fingi? Entrou na minha cabeça. Por que razão? Me diga uma razão para eu fingir. Não pode pensar que a pessoa só não viu? Vamos orar, irmãos? Se você puder, fica de pé, nós vamos orar juntos. Vamos colocar esse tema diante de Deus em oração. O novo você não se deixa moldar pela cultura do nosso tempo. Viva o novo modelo de relacionamento baseado no Evangelho. O novo você não é igual ao antigo você. Deus amado, nós oramos em nome de Jesus, crendo na Tua misericórdia, na Tua graça sobre nós, crendo na intervenção poderosa do Teu Espírito Santo, crendo na ação do Senhor dentro da nossa vida. Deus amado, nós oramos em nome de Jesus. Nós queremos viver o novo do ano novo. Não dá para esperar um ano novo se nós estivermos com as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, a mesma essência do passado. O que esperar de novidade se a gente mantém a mesma prática, o mesmo pensamento, a mesma mentalidade, a mesma vida espiritual fracassada, medíocre? Deus amado, em nome do Senhor Jesus, se a nossa cultura diz para odiar, nós não vamos agir segundo a cultura do nosso tempo. Nós vamos nos basear na Tua palavra, no Teu Evangelho. Vamos amar os nossos inimigos e vamos orar pelos que nos perseguem, sabendo que este amor, que esta oração nos fará conviver, relacionar e quem sabe ter uma reconciliação poderosa da parte do Senhor. Nós não vamos viver de reações, nós vamos tomar atitude. Não vamos deixar que o outro nos molde,
ou que a reação do outro, ou que a ação do outro promova a nossa reação. Nós vamos agir segundo aquilo que o Senhor tiver proposto para nós. Por isso nós oramos, clamando por misericórdia, 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 em nome do Senhor Jesus, Pai. Traga ao nosso coração a Tua palavra, traga sobre nós o Teu Espírito Santo, e aí quando a nossa razão disser, eu vou amar, mas a emoção disser, não, não dá, não tem jeito, entra com providência, com ação sobrenatural, para que o ódio, para que qualquer problema anterior seja resolvido a partir da ação do Teu Espírito Santo dentro de nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos e nossas irmãs que estão enfermos. Oramos pelo Juarez, para que a bênção do Senhor repouse sobre ele, lá no centro cirúrgico. Oramos, ó Deus, pelos nossos queridos e amados que estão internados, são tantos que estão em tratamento, pessoas dos nossos relacionamentos. Deus abençoe o Senhor Luiz, que a bênção do Senhor também o alcance lá. Continua, Senhor Deus, a operar sobre aqueles que estão em tratamento em casa. Deus abençoe o Belmiro. Cuida, Senhor Deus, de todos aqueles amados, seu Elias. Ó Deus querido, que o Teu Espírito Santo possa gerar a bênção da cura, seja no hospital, seja dentro de casa. Nós oramos também pelo consolo aos corações enlutados, para que sejam consolados no poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor e já Te agradecendo, porque estamos certos de que no momento em que nós tudo entregamos nas Tuas mãos, das Tuas mãos nós recebemos a bênção. Não precisamos receber para agradecer, agradecemos sem receber, porque no tempo da espera o Senhor estará conosco, a mão do Senhor nos sustentará. No tempo da espera nós seremos suportados pelo Senhor, e ainda que nós não tenhamos a resposta que nós esperamos ter, o Senhor vai nos consolar, e a paz do Senhor vai nos alcançar. Por isso nós já queremos Te agradecer, desde já, agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos pelos aniversariantes de vida e de casamento, pelas bênçãos que nós todos temos recebido, das Tuas mãos nós temos recebido, e nós Te agradecemos por todas essas bênçãos, dentre as quais nós registramos a bênção do Davidson e sua família. Muito obrigado, Deus amado, muito obrigado. Continue a nos conduzir, a sustentar e abençoar, e a encher o coração da gente de gratidão. Nós Te agradecemos pelo privilégio da comunhão, da celebração da ceia, em nome de Jesus. Amém.